Pessoal do terceiro ano, nós vamos gravar para vocês agora a 22ª aula de filosofia, referente ao módulo 22 da apostila de vocês. Gente, ao contrário da aula de sociologia, esse assunto é bastante pesado, bastante reflexivo, um assunto árido, difícil de falar, tá? Difícil de verbalizar. Eu não vou entrar em detalhes a respeito da vida, da biografia de Heidegger, porque, sei lá, na minha humilde opinião, não são, assim, necessários para que vocês guardem. O que nós vamos falar é a respeito da ontologia. Nós vamos falar a respeito da parte da filosofia que vai se preocupar em analisar o comportamento dos seres, vai se preocupar em dar respostas às perguntas referentes à existência do ser, referentes à finalidade do ser, não só do ser, de todos os objetos da natureza, de todos os componentes da natureza. Gente, Heidegger foi aluno do Husserl, que por sua vez iniciou a escola filosófica da fenomenologia e propôs que, para se analisar um fenômeno, deveria-se abrir mão de todo preconceito filosófico e de todo preconceito científico. Aí Heidegger deu continuidade a essa teoria de Husserl. Na verdade, ele herdou essa teoria de Husserl pelo seu brilhantismo, né? pelo seu sucesso na exposição de ideias, e aperfeiçoou a fenomenologia para a análise da existência do ser, da consciência, sendo a existência do ser, e do mundo em geral, né? do mundo que continha os seres, os seres humanos. Muito bem, gente. Heidegger propôs o seguinte: ele foi um religioso no começo da vida dele, ganhou bolsa de estudos religiosa para a universidade e coisa e tal. Quando ele se deparou com algumas verdades filosóficas, ele abominou a religião, tá? Ele acabou se afastando da religião. Principalmente quando ele absorveu as ideias da reforma religiosa, tá? Que deixou bem claro, expôs a mediocridade da igreja, não só a mediocridade, mas o autoritarismo, né, da igreja. A manipulação que a igreja tinha exercido até aquele ponto em relação ao conhecimento e em relação às verdades de Deus. Então, Heidegger abandonou a religião cristã, a religião católica, continuou um cristão, porém passou a ser um protestante. Passou a dar mais valor para a doutrina protestante, para a doutrina resultante da reforma religiosa de Martinho Lutero e, na sequência, de João Calvino. Muito bem. O grande questionamento que Heidegger vai colocar após o seu sucesso acadêmico, após ocupar uma cadeira de uma universidade da Alemanha, ocupar uma reitoria da área de filosofia numa universidade alemã, é o seguinte: o mundo, a existência do mundo dependeria da consciência do ser humano, ou a consciência do ser humano dependeria da consciência do ser humano para ser criado, ou a consciência do ser humano observava o mundo já criado? A gente consegue perceber aí
claros sintomas de cristianismo, claros sintomas de deísmo, né? de crença num Deus, né? De admissão subjetiva, lógico, está entre linhas, que o mundo já teria sido criado por uma força maior. Heidegger, em toda a teoria fenomenológica dele, e em toda a teoria ontológica dele, deixa bem claro que o mundo pré-existe à consciência do ser. E o ser vai tomar contato com a natureza, com a existência do mundo, com a existência material do mundo, e vai considerar o mundo sob seu ponto de vista. Vai atribuir qualidades para o mundo de acordo com a sua consciência. Ou seja, o famoso que, trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa realidade, gente, entre aspas, eu vou fazer uma frase de efeito. Cada um interpreta os fatos e as coisas da sua maneira, certo? Cada um tem a sua opinião. No fundo, o resumo da teoria de Heidegger, da teoria ontológica de Heidegger, o que é o ser, o que significa a existência do ser, qual a finalidade da existência do ser. O ser teria uma consciência antes de se tornar um ser. Ele já existe, ele já pré-existe em termos de consciência, né? Também é uma visão teológica, né? Disfarçada de lógica, porém é uma visão teológica, né? Todos nós temos que convir que, para admitir a ideia da pré-existência do ser em termos de consciência, esse ser faz parte de um universo, faz parte de uma energia, e ele vai se tornar um ser a partir do momento que essa energia torná-lo um ser, certo? Essa energia seria o quê? Metafisicamente falando, fenomenologicamente falando, sem preconceitos nenhum, sem nenhum preconceito. Deus, uma força maior, uma força anterior, uma inteligência superior, que teria criado o mundo e teria transformado o ser que está imerso na sua energia num ser individual. Teria transformado uma consciência, um pedaço da consciência dele, Deus teria transformado uma porção da consciência dele numa consciência individual. Essa consciência individual vai, através das experiências dela, através do desenvolvimento da psique do ser, vai, como é que eu posso dizer, vai emitir julgamentos, vai emitir opiniões, né? Vai ter sensações a respeito do mundo e da existência, da sua própria existência e da existência de outros entes, de acordo com a sua própria opinião. Isso é uma consciência individual, que apesar de ter vindo, né, segundo uma teoria fenomenológica absoluta, né, assim, seca, sem nenhum preconceito filosófico, religioso e nem científico, lógico nenhum. Uma consciência, apesar de ter vindo da mesma energia, da mesma fonte criadora, desenvolve suas próprias opiniões, expressa o seu próprio julgamento a respeito de tudo e de todos, certo? Ou seja, trazendo para a nossa linguagem, cada um tem a sua opinião, né? Mesmo a fenomenologia se despindo, né, a proposição de Heidegger sucedendo Husserl, despindo o julgamento, despindo o entendimento dos fenômenos
de qualquer preconceito filosófico ou religioso ou científico ou lógico, é fato, né? Fato é que se admite o mundo anterior ao ser, porém o mundo só vai existir na opinião de um ser. Ou seja, nenhum de nós, seres humanos, seria nada sem o mundo e sem a nossa consciência. Porém, o mundo também não seria nada, não seria considerado nada, não receberia nenhum adjetivo se não fôssemos nós, seres, a dar-lhe adjetivos, a dar-lhe qualidades. Tá vendo como a dualidade é árida? A dicotomia ser, mundo e existir é uma dicotomia árida, bem ao contrário do que nós tivemos na nossa aula de sociologia, onde nós falamos a respeito de tribos urbanas. Gente, a respeito de Heidegger, eu acredito que quem procurar seguir a carreira de filosofia vai ter que se aprofundar e vai ter que entender Heidegger muito bem entendido, porque são teorias muito importantes na fenomenologia, são teorias muito importantes para a filosofia. Ou seja, o filósofo, aquele cidadão, aquele ser que pretende pensar e deduzir verdades a respeito da aquisição de conhecimento e da transmissão de conhecimento, tem que conhecer a fenomenologia, tem que se aprofundar em Heidegger. Né? A questão principal de Heidegger era o que é o ser, né? E ele mesmo responde mais para frente que o ser é pura consciência, e a pura consciência teria surgido para habitar o mundo que já estava existindo, teria surgido através da oriundo, né? Vindo da mesma força criadora. Apesar do Heidegger ter se afastado da religião católica e ter se enveredado pelo campo do protestantismo após conhecer o que aconteceu na reforma religiosa, como a igreja vinha mantendo para si o conhecimento clássico, o conhecimento árabe, o conhecimento judeu, cabalístico, né, a respeito da criação do mundo, do surgimento do ser humano, o conhecimento romano, né, que foi a primeira civilização poderosa que teve anseios, teve pretensões de evolução, tanto social como de Estado, né? Tanto a pretensões de desenvolvimento social e pretensões de desenvolvimento como uma potência ocupando o território, né? Uma potência que ainda não existia, essa história de país assim, país assado, hegemonia, terceiro mundo, primeiro mundo, coisa assim. Não. Roma almejou ter um território grande, almejou conquistar territórios. Então, a igreja teria mantido para si esse conhecimento romano, que hoje em dia, por exemplo, se recomenda muito a leitura de Meditações de Marco Aurélio. Por que se recomenda muito? Porque mesmo tendo sido escrito por Marco Aurélio, um imperador romano, há 2.500 anos atrás, há 2.100 anos atrás, são observações que se aplicam no dia a dia de quem pretende ter disciplina, de quem pretende ser altruísta, de quem pretende ser humilde mesmo tendo uma posição elevada na sociedade. Ou seja, para entender o ser humano, essa cultura romana que foi mantida pela igreja
teria sido muito útil, né, no entendimento do ser. E Heidegger, ao ler o que aconteceu na reforma religiosa, na reforma protestante, simplesmente abandonou, simplesmente criou asco, criou uma bronca da religião católica, a religião que ele professava quando era novo. E a partir daí ele desenvolve teorias, tanto teorias da fenomenologia, como teorias da ontologia, né? Da existência do ser, teorias a respeito da existência do ser. Porém, a gente percebe uma nuance muito grande, percebe uma influência muito grande, apesar de ele não afirmar, da existência de uma potência maior anterior, de uma inteligência maior anterior. Percebe? Na verdade, a gente pode se referir nessa aula a Deus, mas Heidegger não se referiu. Ele apenas deixou entre linhas que haveria uma força, mas não definiu essa força. Gente, eu espero ter sido claro na exposição. Eu acredito que esse assunto, por ser muito árido, a ontologia é um assunto muito árido, muito complexo, né? Na verdade, são as perguntas primordiais da filosofia. Qual a finalidade do ser, como a existência do ser ocorreu, o que é o ser. São perguntas muito intrínsecas, muito imbricadas, né? Você precisa conhecer a filosofia, conhecer a evolução do homem, do ser humano, para poder fazer qualquer inferência, para poder dar qualquer opinião a respeito disso. Então, eu acredito que, nesse momento, para quem for seguir a carreira de filósofo, para a carreira de professor de filosofia, ou estudar história, seja importante entender um pouco de Heidegger. Se não, é importante que vocês saibam que, às vezes, uma teoria muito grande, como a de Heidegger, uma teoria muito poderosa como a dele, deixou... como é que se diz? Ventilou a ideia de uma potência que ele negava, a potência de Deus, a inteligência primordial, a inteligência de Deus. E em outras grandes ideias também pode haver a ventilação de uma ideia que esteja obscura, de uma ideia que tenha sido negada por esse mesmo personagem, ok? Gente, a respeito de Heidegger e do capítulo 22 da apostila de vocês, era o que eu tinha para passar, certo? Eu acredito que eu ainda dei uma viajada na origem do ser, na origem do mundo, porém, fiz isso com a intenção de ilustrar melhor para vocês. Pela sua atenção até esse momento, eu agradeço e desejo bons estudos.